Inteligência artificial. Tá por todo lado, né? É um termo que a gente ouve o tempo todo. De carros que dirigem sozinhos a recomendações de filmes, a IA já está moldando o nosso dia a dia. Então, vamos mergulhar a fundo e desvendar como essa tecnologia realmente funciona, do conceito mais básico até a sua aplicação no mundo real. Mas antes de falar de algoritmos e dados, a gente precisa começar com a pergunta que deu origem a tudo isso. É uma questão quase filosófica, mas que foi o ponto de partida para todo o campo da inteligência artificial. Uma máquina pode ser inteligente de verdade? Parece uma pergunta simples, mas olha, ela foi feita mais de 70 anos atrás e continua desafiando a gente. Afinal, o que significa pensar? E como a gente poderia ter certeza de que uma máquina está de fato pensando e não só imitando muito bem? Essa questão nos leva a dois experimentos mentais que são assim os pilares do debate até hoje. Lá em 1950, Alan Turing propôs o famoso teste dele. Se uma máquina consegue conversar com alguém e essa pessoa não sabe dizer se é uma máquina ou um humano, então, não deveríamos considerá-la inteligente? Só que 30 anos depois, o filósofo John Searle veio com uma provocação, o quarto chinês, que joga uma dúvida fundamental. E se a máquina estiver só seguindo regras, tipo um manual, sem entender nada do significado por trás das palavras? E aqui está o pulo do gato do quarto chinês. A pessoa dentro da sala pode dar respostas perfeitas em mandarim só seguindo um livro de regras, sem entender uma única palavra. Isso mostra que uma coisa é reconhecer e replicar um padrão, outra coisa bem diferente é ter uma compreensão de verdade. Manter essa distinção em mente é a chave para a gente entender como a IA moderna funciona. Agora que a gente já viajou na filosofia, vamos para a prática. Se a IA moderna é, na sua essência, uma máquina de encontrar padrões, como é que ela aprende a fazer isso? A resposta cabe em uma palavra: dados. O grande motor por trás da IA hoje em dia é o machine learning, ou aprendizado de máquina. A ideia é genial de tão simples. Em vez de programadores escreverem milhões de regras para cada situação possível, eles alimentam a máquina com uma quantidade gigantesca de exemplos. A partir daí, o próprio sistema começa a aprender as regras sozinho e vai ficando cada vez melhor a cada novo dado que ele processa. E qual é o combustível para esse aprendizado todo? Os dados. Cada busca que a gente faz na internet, cada foto que a gente posta, cada compra online, tudo isso gera dados. Para um sistema de IA, isso não é só um monte de informação. É a matéria-prima essencial para ele entender o mundo e identificar os padrões que governam as coisas. Pense em como uma criança aprende a amarrar o cadarço do sapato. Ninguém ensina um método diferente para cada par de tênis. Ela aprende o padrão geral, o laço e pronto, consegue aplicar essa lógica a qualquer calçado. O machine learning funciona de um jeito muito parecido. Ele extrai um padrão a partir de um monte de dados de treino e depois generaliza esse conhecimento para situações e dados que ele nunca viu antes. Mas o aprendizado de máquina deu um salto gigantesco quando começou a se inspirar na mais complexa máquina de aprender que a gente conhece, o nosso próprio cérebro. É aqui que entra em cena o Deep Learning, o aprendizado profundo. Ele usa estruturas chamadas redes neurais, que são, bom, como o nome diz, modeladas a partir das conexões dos neurônios no nosso cérebro. Com várias camadas desses neurônios artificiais, esses sistemas conseguem aprender padrões muito mais complexos de abstratos direto de dados brutos, como imagens, sons e textos. A grande diferença na prática é como eles lidam com os dados. Enquanto o machine learning tradicional geralmente precisa de informações bem organizadinhas, tipo uma planilha, o deep learning brilha mesmo na bagunça de dados do mundo real. Ele pega uma foto, um áudio, um parágrafo de texto e encontra o sentido ali, por conta própria. Mas como é que uma rede neural aprende exatamente? É basicamente um ciclo de tentativa e erro, só que numa velocidade absurda. Primeiro, ela dá um palpite. Tipo, acho que essa foto é de um cachorro. Aí, ela compara o palpite com uma resposta certa. Se errou, ela se ajusta um pouquinho para tentar acertar da próxima vez. Agora, imagina esse processo se repetindo milhões, bilhões de vezes. É assim que a rede fica cada vez mais precisa. Certo, já vimos a teoria por trás do aprendizado. Mas como é que esses modelos são usados para resolver problemas de verdade, no mundo real? Na prática, a maioria das tarefas de IA se encaixa em 4 grandes categorias. A primeira é a classificação, que serve para decidir se algo é A ou B. Depois tem a regressão, que tenta prever um número. A clusterização é para encontrar grupos que fazem sentido nos dados. E, por fim, a otimização, que busca a melhor solução possível para um problema. A classificação, na essência, responde a uma pergunta de sim ou não.
Um exemplo perfeito, que acontece milhões de vezes por dia, é a detecção de fraude em cartão de crédito. A cada transação, um modelo de IA classifica a operação em uma fração de segundo. É uma compra legítima ou é uma tentativa de fraude? Já a regressão não quer saber de sim ou não. A pergunta dela é quanto? O objetivo é prever um valor numérico. Por exemplo, uma empresa pode usar um modelo de regressão para analisar os dados de vendas do passado e tentar estimar qual vai ser a receita no próximo trimestre. A clusterização, por sua vez, é a arte de encontrar padrões escondidos, às vezes até inesperados. Tem aquela história famosa, que talvez seja até uma lenda do marketing, de um supermercado que, analisando os dados de compra, descobriu um grupo curioso. Pais que compravam fraldas na sexta-feira à noite também costumavam levar cerveja. A IA encontrou um cluster, um padrão de comportamento que um analista humano talvez nunca notasse. Então, quando a gente junta todas essas peças, da filosofia lá do começo até a aplicação prática, uma ideia central começa a se destacar e ajuda a gente a entender a verdadeira essência da IA. No fim das contas, não importa a aplicação, a inteligência artificial se resume a uma única coisa, uma capacidade sobre-humana de encontrar, entender e agir com base em padrões. É a máquina de reconhecimento de padrões mais poderosa que a humanidade já construiu. E por isso, o ponto crucial é este. IA não é mágica, não é uma consciência. É matemática e estatística numa escala gigantesca. É uma ferramenta que amplifica a nossa própria capacidade de encontrar sentido no mundo, processando um volume de informações que seria impossível para qualquer mente humana. E isso nos deixa com uma reflexão final. Conforme a IA fica cada vez melhor em prever nosso comportamento, nossas escolhas, até nossos desejos, a gente volta para a pergunta do início. Se uma máquina pode mapear nossos padrões com tanta perfeição, será que ela está se tornando inteligente? Ou será que isso só revela o quão previsíveis no fundo todos nós somos?